coisa boa acontecendo, né? Difícil já chegar no púlpito, já muito alegre, não só pelo privilégio de trazer a mensagem, mas de ver tantas coisas boas, eu comentando ali com a Fernanda, do que o Senhor tem feito em nosso meio. Chegada de novas pessoas, aquele prazer de mobiliar uma casa quando a gente está comprando, ou de fazer uma reforma e ver que a gente pode contribuir de alguma maneira. Tudo isso é um processo muito bom, muito agradável. Conviver com novas pessoas, né? Nos aproximarmos, tudo isso tem sido muito bom. Eu sei que o pastor Saulo não falou aqui, mas ele nunca esquece. Conviver com pessoas é muito bom, tá? Eu sei que tem muita gente aí que às vezes fica meio ressabiado, dá trabalho, mas é bom. E nós trabalhamos com pequenos grupos, hein? Uma igreja que trabalha, que acredita nesse ministério, é algo muito bom para poder integrar, para poder conhecer. Se você ainda não faz parte de um pequeno grupo, não perca tempo. Pequeno grupo é tão bom que a mensagem dessa manhã, de novo, foram eles que me influenciaram a escrever de forma indireta, mas já direta. Toda quinta-feira, quando nós terminamos o nosso estudo, que é programado pela igreja, nós tentamos ali criar um momento de devocional e pegar um texto curto e tentar extrair alguns princípios e valores para as nossas vidas. E hoje não vai ser diferente. Acho que já é a segunda ou terceira vez que isso acontece aqui comigo. Para o meu pequeno grupo, talvez vai ser um pouco repetitivo, mas a gente tocar nesse assunto de novo. Mas eu espero que agora, de uma forma, com todo mundo, com menos gente falando, porque lá depois, quando a gente abre o microfone, é muita gente falando e dando opinião, é interessante até. Que Deus abençoe a vida da nossa igreja e que, de fato, a gente venha colher frutos aí inimagináveis ainda. Eu fico olhando para vocês, quando vai chegando, principalmente o pessoal que já é convertido, já vem de outra bagagem, eu falo assim, o Senhor está montando uma base forte, porque vai ter muita gente nova para poder receber depois, que vai precisar ser acolhida, tratada, e você vai ser instrumento de Deus para isso. Bom, eu quero falar sobre medos, receios e incredulidade. Na verdade, o que está me fazendo paralisar? O que está me parando diante desse processo? Medos, alguns receios, para outros incredulidades. E tem um texto na Bíblia que nós vamos ler, lá em João capítulo 20, que vai tratar talvez as primeiras horas, ou os primeiros dias específicos ali dos apóstolos, dos seus discípulos, que vão se encontrar numa casa com portas e janelas fechadas, temerosos, receosos, mas o texto vai dizer, e eu quero que você pare para pensar juntamente comigo, naquilo que vai ser projetado. Diz assim, João capítulo 20, do versículo 19 ao 23. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo, que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. E então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhe disse outra vez, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebam o Espírito Santo. Jesus havia morrido crucificado na sexta-feira, agora era o primeiro dia da semana, o domingo. Os judeus que perseguiram a Cristo e tiveram sucesso a entregá-lo a Pilatos, e lá, por meio de uma voz de um povo clamando, crucificam, se cumpriu o que estava nas Escrituras. Ele entregou voluntariamente a sua vida por amor a nós. Mas esses homens que caminharam com Jesus durante aproximadamente 3 anos, vendo os seus sinais, vendo os prodígios, os milagres, ouvindo, bebendo direto da fonte, agora perderam isso,
perderam esse contato físico direto com Jesus. O que seriam deles? Porque, afinal de contas, se perseguiram o seu mestre, aqueles que eles depositavam a sua esperança, que acreditavam, uns ali talvez, que lhe trariam uma libertação política, agora não estavam mais com ele. Se isso aconteceu com eles, deviam já estar imaginando o que vai ser das nossas vidas, o que vai acontecer conosco. Isso acontece na sexta-feira. No domingo, o primeiro dia, o Senhor Jesus ressuscita e vai visitá-los em meio ao medo. Porque é isso que o texto diz, que os discípulos estavam com medo dos judeus, com portas trancadas, janelas fechadas, e uma cena hollywoodiana acontecendo. Jesus atravessando tudo aquilo e se colocando no meio deles, e podendo mostrar a eles agora os sinais da sua crucificação, e se coloca exatamente no meio deles, dizendo que a paz esteja com vocês. Essa paz que os judeus falam não é uma paz pedindo para ficar livre de uma guerra, uma paz pós-guerra. É uma paz que vai mexer na integralidade do ser humano, dizendo que toda a sua vida precisa estar em ordem, precisa estar bem cuidada, a sua vida precisa estar bem direcionada, a sua vida precisa estar bem amparada, sossegada nele. Então, esse shalom, essa paz é que Jesus está levando para eles num processo de medo, de receio, com medo de sair de casa, trancafiado, sabendo agora, nosso mestre se foi, o que vai ser da minha vida? A minha expectativa, a minha esperança estava depositado nele, e esse agora eu não tenho. Não tem. Pois é, o que vai ser da vida deles? E o primeiro ponto que eu quero destacar, dentre os 4 que eu vou trazer hoje, é o primeiro, o medo que enclausura. O que nos faz paralisar? Para a vida desses agora, teria sido um medo. Trancaram-se, fecharam-se dentro do seu mundo ali, dentro de uma casa, e talvez ficassem lucumbrando muitas coisas, pensando muitas coisas, de como seria a sua vida direcionada se colocasse um pé fora de casa. Será que seriam perseguidos, reconhecidos como Pedro foi? Você não é um daqueles que estava com ele. Não sou esse. Como é que seriam as suas vidas agora? Na verdade, é que mesmo diante de um processo de medo, de paralisia, medo de não conseguir sair de uma determinada situação, o nosso Deus é o Deus que nos visita, atravessando portas, janelas, paredes, seja o que for, e trazendo no meio, ao centro, chamando a atenção para Ele, dizendo assim: sou eu que promovo a paz que você precisa, a integralidade daquilo que você precisa, para tirar o teu olhar de dentro das 4 paredes e projetar ela adiante. Sou eu que promovo isso. Mas o interessante no texto é que ele não diz isso apenas uma vez, ele vai dizer uma segunda. Nas nossas vidas, às vezes a gente precisa ouvir do Senhor, não apenas uma, 2, e Ele é um Deus tão amoroso que Ele fala a terceira, Ele fala a quarta, até que você de fato possa tirar o teu olhar do chão, ou projetá-lo para frente, para fora, porque é isso que o Senhor veio promover. Não existe lugar que você está que o Senhor não possa atravessar, quebrar os grilhões e levar você para fora do seu problema. No caso deles foi o medo. Se eu fosse contextualizar, talvez, com a cultura hoje brasileira, carioca, paulistana,
nordestina, muitos não saem de casa ou deixam de fazer muitas coisas com medo da insegurança, da violência que acontece nas ruas. Pessoas que tiveram a sua vida modificada porque estão vivendo algo muito difícil. Outras pessoas têm medo de tentar alguma coisa porque estão vivendo um momento de instabilidade profissional, de desemprego, ficam acuadas, depressivas, não têm mais vontade, já tentaram tantas vezes, ninguém ouviu. Recentemente ouvi de uma pessoa, falou assim: olha, já é a 4ª vez que eu vou fazer entrevista nessa mesma instituição. Por que Deus está me levando a fazer na mesma instituição 4 vezes e eu não sou agraciada com isso? Então vai paralisando, vai retrocedendo, vai colocando a incredulidade, a dúvida no meio de um processo e no meio de um trabalhar. Pessoas que vão perdendo a vontade, muitas vezes, de estar sentado onde você está, na igreja, porque ficaram descrentes com processos de corrupções ou maldade dentro de uma igreja e acham que isso vai poder nortear e abalizar agora, dizendo o seguinte: bom, eu não vou mais frequentar, eu não quero, esse povo é estranho. Bom, somos estranhos porque confiamos naquele que talvez você não possa palpar, mas pode sentir a sua presença. Somos guiados por Ele, deveríamos refletir como Ele reflete, mas em alguns momentos oscilamos sim, mas isso não dá o direito de você ficar paralisado aonde você está. O Senhor Jesus é aquele que vai atravessar e que vai tratar. Tem gente que tem medo, porque tem medo de mudança pelo novo, dos desafios. Não vai dar certo, não tem dinheiro, não tem gente para poder fazer, não tem cura, não tem gente, não tem dinheiro. É interessante parar para pensar nessas coisas, porque Jesus, quando está diante de Pilatos, ele fala assim: olha, se eu quisesse me livrar disso aqui, eu mandaria uma legião só, acabaria com tudo. Gente, para ele não é problema, ele levanta. Dinheiro, dono do ouro e da prata. Medo, está com medo de andar na tempestade, é Ele que acalma e que diz ao mar: sossegai. Aí Ele atende ao seu mandar. Uma frase aqui de John Stott: o medo é o maior paralisante na vida do crente, mas Cristo atravessa as portas fechadas para trazer sua paz. Não tem problema nenhum em sentir medo, o medo é legítimo, faz parte da natureza humana. O medo gera inclusive processo de segurança, de parar para refletir, de análise, isso faz parte. Mas um medo que paralisa, não. O medo, ele precisa fazer, no máximo, você ser analítico com a tua situação. E ainda que ele te paralise, a nossa mente precisa ser levada ao cativeiro em Cristo, para que verdadeiramente Ele possa tratar e nos impulsionar a ir adiante. É nesse mesmo texto que ele vai trabalhar de novo a questão do medo, quando mais adiante ele vai dizer assim, do mesmo jeito que o Pai me enviou. Está pensando que você vai ficar trancadinho aqui? Não, eu envio vocês também. Outro ponto importante a gente parar para pensar é a presença de Jesus em meio às portas fechadas, dizendo que a paz esteja com você. Eu sei, quem está vivendo um momento de agonia e de dor, é muito difícil sentir qualquer tipo de paz. E eu estava comentando ainda agora, eu falei assim, olha, às vezes o processo que a gente vai levar é só uma gotinha no meio de um oceano, parece que não vai valer de nada, mas uma gotinha sendo levado por mais outra gota, aquele coração que está vivendo um processo de medo ou de receio, ele vai sendo encharcado por essa paz e por esse amor que Cristo promove, de botar a sua vida num lugar, de projetar o teu olhar de novo para frente.
é aquele que se coloca no centro da sua vida, chama atenção para ele, e se for necessário dizer de novo que a paz esteja com você, ele vai dizer. Então não tenha medo disso. Essa aparição de Jesus mostra teologicamente um corpo ali incorruptível, capaz de atravessar coisas físicas. E quando a gente fala sobre medo, receios, incredulidade, a gente está falando sobre fé e sobre questões emocionais. E dá para trazer esse Jesus que atravessa as paredes dos nossos bloqueios emocionais e da nossa incredulidade e vem estar conosco para nos trazer um alento. E é Ele que vai dizer assim: está vendo as minhas feridas? Está vendo o meu lado que foi transpassado? Pois é. Sabe essa tentativa pífia que tentaram me paralisar? Eu as venci. Vocês vencerão também em mim. Essa segurança nós precisamos ter todos os dias, porque somos desafiados todos os dias a viver assim. Viva a paz de Cristo com inteireza, com plenitude para a sua vida, não é? Com algo que transcende, com algo que traz bem-estar para a sua vida. Mas, para uns, ele tratou a questão do medo. Para outros, ele vai tratar a questão da incredulidade. Mas olha o que Lutero vai dizer: onde há portas trancadas, Cristo encontra entrada para restaurar e transformar. Essa é a maior segurança que você pode ter. Você pode ter se trancado diante do meio do teu processo. Você pode estar morrendo de medo de não aguentar o processo que Deus está fazendo você passar. Mas Ele é um Deus que encontra e atravessa portas, ainda que você não tenha aberto, para poder justamente cuidar de você de uma forma singular. A sua dor é singular, é ímpar, só você sabe o que está sentindo. Não dá para ser medida com a minha dor, com a dor do pastor Saulo, com a dor do irmão Ailton, ou seja lá de quem for. A sua dor, ela lhe paralisa em muitos momentos, e ainda que você se tranque, Ele é um Deus que abre as portas, se necessário for, e se você não abrir para Ele, em algum momento Ele vai atravessar e vai dizer: eu estou aqui com você, não tenha medo não, eu estou te ouvindo, eu estou entendendo a sua dor. E esse texto de 24 em diante, diz assim: Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com ele quando Jesus veio. Então outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passado 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles, estando as portas trancadas. Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com você. E logo disse a Tomé: põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha do meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: você creu porque viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Preste atenção, é a continuidade daquele texto, ao versículo 24, já colocando, os discípulos vão contar para Tomé: Tomé, você não sabe o que aconteceu. Jesus apareceu no meio de nós, estávamos com portas trancadas, Ele conseguiu passar, nos desejou a paz, nos mostrou suas feridas. E isso ele vai contar e fala assim: eu não acredito nisso, não tem como isso acontecer. Se eu não ver as feridas nas suas mãos, se eu não ver o seu lado transpassado, eu não vou acreditar. Eu sei o que eu vi na sexta-feira,
E agora Jesus leva 8 dias para aparecer para Tomé. Agora você imagina você remoendo isso na tua mente todos os dias. Ele apareceu para eles todos eufóricos, todos os demais eufóricos, vivendo uma euforia contagiante da ressurreição daquele que tratou o seu medo, daquele que agora colocou eles para fora de casa, que lhe imputou uma nova missão. E Tomé agora tentando trabalhar a sua incredulidade. Existem poucos versículos falando de Tomé na Bíblia. Eu disse isso, se não me engano, 2 ou 3, e tem um especificamente, que é quando Jesus queria voltar para Jerusalém, e os seus discípulos disseram: não, Jesus, se você não vai voltar não, se você voltar para lá vão lhe matar, nós vamos morrer, você vai ser preso, vai morrer. E Tomé está dizendo: se o mestre quer voltar, então nós voltaremos com ele morreremos. Tomé podia ter qualquer outro tipo de problema, mas medo não era algo que era para ser tratado na vida de Tomé, mas a incredulidade precisava ser tratado. Então talvez você não seja um medo, talvez em você não seja a incredulidade, mas existe alguma coisa muitas vezes que vai nos fazer paralisar, e é isso que Jesus vem trazer de novo para a vida de Tomé. Tomé, que a paz esteja com você. Deixa eu restaurar isso. Qual é o problema, Tomé? Era o que você queria ver, eram as minhas mãos, era o meu lado, pode ver, pode tocar. E ele reconhece e chama Jesus de Senhor. E ele fala assim: você está crendo porque viu? Às vezes a gente está passando um processo tão árduo, tão doloroso, tão amargo, que a gente não consegue enxergar nada de bom nele. Está doendo tanto na alma, está doendo tanto no físico, está sendo fragilizado de uma forma emocional tão grande, que a gente não entende muitas vezes que o processo, de fato, ele vai esmagar você, ele vai trabalhar você por inteiro, e como um oleiro, vai fazendo justamente com o modelo do seu vaso, ele vai moldando, ele vai esculpindo, ele vai trabalhando justamente o que precisa ser trabalhado, para que você possa compreender que existem pontos para serem trabalhados em sua vida. E tudo bem se você ainda não entendeu, porque se você não entendeu, se você se trancou dentro das suas 4 paredes, só diga para o Senhor: Senhor, eu estou com medo de sair daqui, nem vontade eu tenho de sair daqui. Aliás, por mim minha vida se findaria, não tenho mais prazer em viver, então me ajuda a transpassar os meus olhos daqui, porque tudo que eu quero é ficar deitado na minha cama e esperar o dia acabar. Clame para que o Senhor Jesus apareça. 8 dias parece ter sido pouco para você. Agora você imagina 8 dias com pessoas regozijando ao seu lado e você cheio de dúvida. Imagina 8 dias com todo mundo curtindo a sua vida, entendendo agora o propósito para que foram chamados pelo Cristo, e você vivendo a tua incredulidade. 8 dias de eternidade para Tomé, até que para que fosse visitado por Jesus. Talvez o teu problema já esteja durando 1 ano, 2 anos, 3 anos, talvez seja como aquela mulher do fluxo de sangue, 12 anos, 14 anos, outros esperando para poder enxergar 30 anos. E aí, quando recebe o primeiro toque de Jesus, Jesus pergunta: você está enxergando? Não, eu não estou enxergando como eu gostaria, está tudo embaçado, enxergo árvores como homens que andam. Você parece que o poder acabou justamente na tua vez. E a riqueza desse texto de Jesus, quando dá o segundo toque para curar esse cego, a beleza do texto não está no poder, no milagre que Jesus faz. É que diz o texto que o Senhor Jesus chama aquele homem, toma pelas mãos e vai caminhar com ele, e o leva para fora da cidade, uma caminhada de intimidade com Jesus. Tem algo muito valoroso nesse processo. Tem algo muito valoroso, o Senhor te chamando para caminhar e dizendo: fala, filho, como é que está aí?
Como é que está a sua vida? Senhor, está difícil, eu não estou aguentando absolutamente nada, eu já estou tão fragilizado, eu vejo as pessoas se alegrando, eu não consigo me alegrar, eu vejo as pessoas saltitantes, eu não consigo nem me alimentar. Senhor, eu não consigo ter prazer na vida. E o Senhor Jesus vai caminhando com você até que de fato chega o momento do seu segundo toque e você possa enxergar de forma plena, completa, o que Ele pode fazer na minha e na sua vida. Tem incredulidade que precisa ser tocada. Está precisando tocar no Senhor Jesus? Então fure todos os bloqueios que estejam à tua frente. Tem hora que o Senhor Jesus se manifesta no meio e no centro e vem te visitar. Tem hora que, como aquela mulher a que atravessou todo o desprezo e o contexto social e toca na orla de suas vestes, mostrando um atrevimento, uma vontade, um desejo, uma fé. Faça isso. Faça isso. Jesus, ele não trata o cético com escárnio. Jesus, ele não trata o cético com desprezo. Jesus, ele convida essa pessoa para que toque nas suas feridas e lhe mostra, pode ver, eu sou aquele que venceu a morte, o primogênito, ressurreto, o amado do Pai. Bom, o autor de Hebreus vai dizer lá 11:1, né? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de coisas que não se veem. Nem sempre você está vendo a possibilidade do seu tratamento de forma imediata, mas Ele está com você, e isso é fé. Eu vou caminhando para o final, porque no quarto ponto, ele vai dizer assim no versículo 21, e Jesus lhe disse outra vez, que a paz esteja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu envio a vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles o Espírito Santo. Mas eles não estavam com medo de sair? Eles não estavam paralisados? Eles não estavam lá trancados, remoendo agora? O Senhor Jesus desejou a primeira paz, talvez ainda os corações muito eufóricos, ressabiados pelo que estava acontecendo, desejou a segunda, mostrou-lhe as feridas, mostrou que é capaz de vencer toda e qualquer situação que vier, de receio, de medo, de caos. Ele agora está dizendo, vocês não vão ficar parados, o que vocês receberam não é para ficar trancafiado. O que vocês receberam é uma porção, agora, que outros ainda não viram, mas que vão crer, a partir daquilo que vocês vão reproduzir, daquilo que beberam e aprenderam de mim. Eu vou deixar vocês órfãos, não, vocês a partir de agora, recebem o Espírito Santo, a promessa que estava lá em Atos 1:8, agora vem sobre a vida deles. E é uma porção de encorajamento, é o Deus dizendo assim, a tua vida relacional com o próprio Deus mudou. Agora, vocês não vão estar comigo só apenas quando eu estou no barco, ou quando eu estou comendo com vocês, ou quando eu estou fazendo ali, não. Agora vocês têm a mim, têm o próprio Deus com vocês de forma integral, habitando em vocês, caminhando com vocês. É um privilégio de que todo profeta do Antigo Testamento quis e desejou conviver com esse Deus 24 horas do dia, orientando você. Você já pode acordar sabendo que Ele cuidou e acrescentou a sua vida enquanto você dorme. Você vai trabalhar sabendo que o Deus está te acompanhando todo o tempo, que o olhar dEle é mais do que um olhar sobre de você, mas é um olhar agora de dentro para fora, te impulsionando e fazendo caminhar para o mundo. Recebam o Espírito Santo. Vai embora medo. Vai embora receio. Porque tem um mundo lá fora esperando você. Então, quando eu disse para vocês aqui, quando eu paro para olhar daqui de cima e vejo que o Senhor vai trazendo muitas pessoas já convertidas, eu fico olhando, Senhor, o Senhor está preparando uma base forte.
porque tem um mundo lá fora esperando para ser alcançado, e eu preciso ter pessoas cheias de coragem, não mais de covardia, não mais de medo, não mais de receio, não mais de temor, não mais insegura, mas que se projeta adiante, compreendendo de fato o que Deus depositou. E tem hora que a gente só caminha por fé mesmo. Quem foi que disse que há 8 anos atrás, 7 anos atrás, nós estaríamos nessa condição? Quantas vezes eu disse, pastor Saulo, pô, cara, bota o YouTube para tocar a parte musical. A gente não tem. Vai tocando ele. Ele falou, não, se for tocando aqui, dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. E vamos aguentando Saulo aqui, no amor de Deus. Chupando cana, assoviando ao mesmo tempo, correndo para bater o escanteio, correndo para a área, para cabecear. E Deus vai operando os seus sinais, quando você nem vai imaginando, você vai caminhando por fé. E a gente só queria reformar um prédio inicialmente. Vamos criar uma condição aqui legal para todo mundo chegar. Tem 60 cadeiras. Hoje tem 120 cadeiras aqui nesse salão e a gente comprando mais 200. Mas eu não estou falando de condição material, eu estou falando de ser guiado pela fé. E você pode e deve ser criado. Do mesmo modo como o Pai enviou Jesus, Ele enviou a mim e a você. Mesmo que trancados pelo medo, eles receberam o Espírito e foram enviados. A missão supera o medo. O sopro do Espírito é que nos capacita. Foi soprado sobre nós o Espírito Santo. E isso é suficiente para nos capacitar aí adiante. Os discípulos fechados em casa representavam um coração humano, cercado pelo medo e pela dúvida, necessitado da presença viva do ressuscitado. Como é que está o teu coração hoje? Está precisando da presença do ressuscitado em sua vida? Já disse para ele essa manhã, Senhor, eu preciso da tua presença, me desejando a paz e não a paz que o mundo a dá. Eu preciso da tua presença restaurando a minha visão, porque hoje talvez eu nem consiga enxergar árvores que andam como homens, ou homens que andam como árvores. Talvez eu não esteja enxergando mais nada. E tudo que eu preciso, Senhor, é da tua paz, restaurando a integralidade do meu viver. E eu termino dizendo os 2 últimos versículos desse capítulo, que diz assim, versículo 30 e 31. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Jesus continua fazendo muito de seus sinais. Talvez não exatamente na sua vida, no momento que você deseja. Mas fecha os teus olhos aí e resgata na tua memória todas as vezes que o Senhor já te livrou. Todas as vezes que o Senhor já te fez andar sobre as águas, todas as vezes que o Senhor acalmou a tempestade da tua vida, todas as vezes que o Senhor tirou o teu olhar de dentro das 4 paredes e projetou para fora, todas as vezes que o Senhor te sustentou quando mais nada parecia chegar. Todos os milagres de Deus na sua vida podem não estar escritos de forma física, mas estão registrados na tábua do teu coração, se você buscar o mínimo de sensibilidade para enxergar o que Ele fez. E isso agora é suficiente para que, uma vez você tenha recebido desse Espírito Santo, se projete para fora da onde você estava trancado, possa partilhar desse amor com alguém, para que esse alguém agora creia na pessoa de Jesus Cristo e tenha a sua vida eterna garantida pela pessoa dele. Não fique parado não, meu querido. A história de Atos continua até o dia de hoje. Os seus discípulos continuam anunciando. E eu e você não temos o menor direito
de ficar paralisados. Temos os direitos de sentir medo, o direito de ter os nossos receios, mas temos a obrigação de buscar a sua presença até que sejamos visitados 1, 2, 3, 4 vezes e a paz se restabeleça em nossas vidas. Que venhamos a sair das 4 paredes e projetarmos lá fora, que você se torne um homem e uma mulher resistente e resiliente a todos os obstáculos que têm se colocado na minha e na sua vida. Que Deus nos abençoe como indivíduos, como igreja e como corpo de Cristo, em nome de Jesus. Amém.